Olá, pessoal. Boa noite. Sejam todos muito bem-vindos. Meu nome é Ariadne, eu sou consultora em hotelaria. Trabalho em hotelaria já há 17 anos na área de governança, como governanta executiva. E atualmente, abri uma empresa, estou dando consultoria, treinamento, fazendo capacitação, principalmente agora com esse novo protocolo aí, do Covid-19. A gente tem feito vários trabalhos aí para poder ajudar as equipes, com os novos procedimentos. Na realidade, atualização dos procedimentos, então, sejam todos muito bem-vindos. Nós vamos fazer uma live hoje bem especial, atendendo a pedidos aí, a sugestões de alguns amigos, para a gente fazer algumas lives em outras áreas, não apenas na área de governança, que tem a interface também com a governança, mas falar um pouquinho, dos protocolos aí que tem que ser feitos também em relação com os outros setores. Então, hoje, a gente tem um convidado muito especial, que é o Daniel. Ele trabalha, lá no Maxud Plaza de São Paulo, aceitou o convite para participar dessa live e eu vou chamá-lo para que ele venha trazer um pouquinho de conhecimento, e bater um papinho com a gente nessa noite, tá bem? Bem-vindos. Vamos lá, Daniel, a hora que você quiser, estou à disposição. Um abraço aí para o Braulio, para a Flávia, para a Márcia, Bruna, Jefferson, todos bem-vindos. Vamos ver. Deixa eu ver se o Daniel enviou o convite aqui. E já mandei convite para ele. Já deve estar chegando. Oi, Patrícia. Ei, Daniel. Olá, boa noite. Boa noite, Daniel. Bem-vindo aí à nossa live. Obrigado. Eu me apresentei, queria que você se apresentasse um pouquinho, mas antes disso, novamente agradecer aí o Maxud, Nós fizemos uma live esses dias com a Celi, que é governanta executiva, e hoje, tem a honra de fazer uma live aí com você, que é do Front. Então, obrigada aí a toda a equipe Maxud, que tem permitido aí que seus executivos participem das nossas lives, viu? Seja bem-vindo. Obrigada por ter aceitado o convite. Pode se apresentar aí para a gente. Obrigado, Ariadna. É um prazer participar aqui. Eu agradeço o convite, na verdade, Vou me apresentar, Para quem não me conhece, meu nome é Daniel Lopes Corrêa, gerente de recepção, o front office do Maxud Plaza, há um ano e meio, mais ou menos, Trabalho com hotelaria há mais de 12 anos, Bastante tempo na Blue Tree, mais de 10 anos, um pouco de experiência na parte de A&B, tempos atrás. A minha experiência, a formação técnica veio do bacharel de hotelaria pelo Senac, e também nos últimos anos fiz parte do grupo Le Clédor dos concierges, então fui membro desde 2014 até o final do ano passado, e os 2 últimos anos como diretor da associação. Hoje, como um cargo de gerência, faço parte como um convidado especial, um membro de Social Affiliate, mas é uma associação de concierges aí que eu tenho muito carinho em ajudar e prestigiar também. Ah, que legal. Muito bom, Daniel. Bem-vindo novamente. É legal essa parte do concierge aí, que eu acho que não deu tempo da gente conversar sobre isso, mas muito interessante, Saber que você faz parte desse grupo aí, que é tão importante para a hotelaria hoje, para cuidar dos nossos VIPs, os nossos hóspedes, com carinho, Sempre receptivo, sempre com novas ideias, para tocar essas pessoas. Depois a gente vai estar até falando um pouquinho sobre isso. Ah, legal. Mas para começar, Daniel, a gente bateu um papinho antes e fez um roteirinho aqui, então vamos lá, como estava e como ficou, a relação do antes e agora o durante pandemia, que é o pós-pandemia ainda está por vir, se Deus quiser, É Mas como verdade. estava a relação? Eu sei que vocês já vinham fazendo um trabalho de marketing muito legal, como eu tenho frisado sempre. E então, como estava isso e como está hoje, durante a pandemia? O que vocês têm feito aí? Na verdade, antes da pandemia, então o hotel, o Maxud Plaza, estava numa vibe e numa energia muito boa, A gente bateu muitas metas, que é um dos principais objetivos que as empresas têm. A Sim. gente tinha os nossos indicadores de satisfação dos hóspedes, o Net Promoter Score,
acompanhado de perto e com um trabalho bem cuidadoso, assim, desde os atendentes ao que a gente tinha para atuar, para melhorar nesses pontos, a rapidez de resposta do time de marketing, né? E a gente conseguiu ver que estava evoluindo muito bem esses números e o futuro era muito promissor. Então, projetos que a gente tinha para aplicar, o budget de 2020 era praticamente um sonho de consumo, né, de um hoteleiro aí, tanto os departamentos grandes de governança, de alimentos e bebidas. Então, era realmente um ano para a gente marcar a história. Estávamos muito empolgados com o resultado. A crise surgiu no momento que eu ainda estava de férias, né? Então, o mês de março é o mês que eu estava de férias, voltando ao hotel, e esse movimento de ter que fechar o hotel, de reduzir, de parar as viagens, de aeroporto fechando, eu estava voltando para o hotel para ajudar a equipe de diretoria e todo o time lá para ver os próximos passos, mas já tinha uma definição de que o hotel deveria fechar. Já tínhamos encaminhado para casa, feito uma alteração lá com o pessoal do grupo de risco, né? Um hotel de 40 anos e existem funcionários praticamente da época da abertura, então tem gente com tempo de casa e tem bastante gente do grupo de risco. E aos poucos também a gente foi vendo que esse grupo de risco ele é extenso, né? Então a gente Sim, prezou muito pela segurança e encaminhamos para o hotel fechar. E aí já tem a parte de falar com os hóspedes que estão em house, explicar aqueles que têm a reserva mais longa, né, que passam por períodos sim, maiores, conversar com eles, entender, explicar. Até tivemos que transferir, sim, hóspede para outros hotéis, para hotel flat, que não fechou, para hotel condomínio. Então, na Paulista, a gente teve alguns hotéis parceiros que convidamos o hóspede a ir lá e conhecer. Então, foi todo um cuidado grande para esses últimos hóspedes que estavam deixando o hotel. E também legal. agora as reservas futuras. Então a gente tem muito cuidado, toda a equipe de reservas lá tem muito cuidado em negociar essas reservas para frente, a não cobrança das reservas que estavam mesmo com pagamento não reembolsável. Então é uma administração bem complexa e que demanda bastante energia que a gente tem que se concentrar, porque por mais que o cliente não se hospede, ele é o nosso cliente. Então, esse momento Com de fechar o certeza. hotel e de lidar com as próximas reservas, a gente está tendo muita atenção. Sim. Ai, que bom, Daniel. A gente sempre tem que pensar que o cliente vai retornar, né? Então, toda a Exatamente. atenção que a gente der para ele nesse momento vai servir de base para que ele nos procure depois dessa pandemia. Então, Isso. esse relacionamento, né, é muito importante. É como eu sempre digo, né? A gente não pode ficar esquecido, né? A gente tem que ser lembrado nesse momento para que a gente seja lembrado depois, né, que tudo isso passar. Então, isso é muito legal. E fala para mim um pouquinho, Daniel, na questão dos seus colaboradores, né? A gente sabe que tem alguns hotéis fazendo ações com colaboradores, tudo, e que é muito importante, né? Eu falo que nesse momento de pandemia, assim, é lógico que no primeiro impacto a gente fica meio assustado, né? Fala, nossa, o que que vai ser do amanhã? O que que eu vou fazer? Depois vem um pouco daquele comodismo, né? Nossa, opa, eu tô em casa, vou assistir Netflix, deitar no sofá, comer pipoca, tudo. Mas a gente tem que, a todo momento, a gente tem que ter a certeza que nós não estamos de férias, né? Que nós estamos passando por um momento de suspensão de contrato ou de férias coletiva, né? Mas que a gente vai retornar ao trabalho. Então, o que que você tem feito? Qual que é o incentivo que você tem dado aí para os seus colaboradores do front nesse momento? Esse sentimento de férias forçada, né? Ele deve ter atingido muitos profissionais, diversos setores, e dizer se é bom ou ruim, né? Para a gente tem sido bom porque a gente manteve a energia, não bateu na gente. Sim, Eu acho que desde a sim, conversa que a Celi teve no último live que você organizou, né? Que a gente sim. teve um dia ou outro assim para refletir de hotel fechado, de pandemia que vai acontecer e depois bora para frente, próximos passos. É, Distanciar da galera não era uma opção. Então, lógico Sim, que a gente é muito grato por uma equipe de gestão de RH muito eficiente, com toda a diretoria, sim, facilitou esse contato e startar essas ações com o time. Então, rapidamente a gente teve a ferramenta Zoom com todas as opções possíveis contratadas, para que a gente pudesse agendar reunião, conversar e fazer tudo do jeito que a gente precisasse. Então, os profissionais estão em legal. casa, a grande maioria com o contrato suspenso e sem operar. Existe, como eu, outros profissionais que fazem o home office para gerenciar o que ainda tem Sim, em andamento, né, do serviço e para organizar o processo de retomada, né, que a gente vai abrir de novo, então precisa ter gente para participar dessas decisões. Ah,
a equipe que atendeu lá os hóspedes de front office, os manobristas, mensageiros, iria acontecendo. Então, eles vivenciaram um pouco do atendimento já com o coronavírus, realidade coronavírus. Então, já de máscara, já com álcool gel, já com muitas limitações. Então, a opinião deles é muito importante, né? Então, qualquer decisão que a gente tome daqui para frente, é legal contar com quem já estava lá atendendo o chinês, que estava chegando, que o aeroporto não estava fechado, vinha chinês, vinha italiano. Sim. Então, eles atenderam, então essa experiência que eles tiveram ajuda a gente a decidir tudo que a gente vai tomar de ação daqui para frente. É muito importante manter eles ativos e parte do processo. Então, o que a gente faz? Além das ações que o Maxud tem do RH, da equipe de comunicação, de manter um contato diário com eles e continuar fazendo as reuniões mensais, a gente tem o bate-papo com o Henry, né? Então, dividido por equipes. Então, a gente tem uma equipe de front office, que é uma equipe grande, né? São mais de quase 60 colaboradores. Então, a gente organiza um bate-papo com ele a cada 15 dias e ele atualiza a galera do que está acontecendo, o que a gente está bolando, se a gente vai fazer um voucher aí para vendas futuras. Então, todas as estratégias a gente conversa ali, bem aberto e bem transparente. E, por outro lado, a gente continua dando dica para que eles continuem se desenvolvendo, continuem conversando, porque o recepcionista, atendente, tem que conversar, ele tem que, não pode perder essa prática, né? Porque, de repente, fica um tempinho em casa, aí depois vai voltar para o hotel meio enferrujado, o inglês já tá esquecendo, aí um hóspede é um pouquinho mais grosso, não, meu, tem que estar acostumado, tem que estar quente, calejado, não pode esfriar. Então, aproveitar esse tempo para estudar coisas legais. A gente não força nada, mas a gente vai filtrando e vai falando, ó, você não tinha tempo de estudar inglês, está aqui um curso de inglês, persuasão, aqui negociação, vamos perder técnica de venda, a gente vai precisar vender muito upselling, o hóspede vai chegar lá, vamos vender uns quartos mais caros para eles, vamos desenvolver essa técnica agora, aproveita esse momento. Ah, que legal, Daniel. Até a Aline da GJP perguntou isso agora, né? Falou quais os cursos que você indica, né? Então, eu acho que você já falou tudo aí, né? A parte de vendas, relacionamento, comunicação, né? Línguas, que é muito importante para quem está no front. Bem legal. E você o que que você acha? Eles estão aderindo a isso? Eles estão empolgados? Estão mostrando para você que eles estão buscando algo ou não? O que que você tem sentido aí da sua equipe? É uma equipe grande, então a gente mantém contato com uma boa porcentagem, tem uma porcentagem que acaba, né, se escondendo, né, ou evitando, ou já está empenhado em fazer alguma outra atividade e a gente não tem como complicar nada com isso, né, que é importante também, mas a adesão parece muito boa. Então, quando a gente marca uma reunião, quando a gente faz um comentário nos nossos grupos, a participação é muito grande. O último encontro que a gente teve, a gente chamou de brainstorm do front office. Então, a gente atualizou um pouquinho da última reunião mensal e falou, pessoal, vamos ter ideias. Aqui a gente teve uma ideia, foi um mensageiro que deu para a gente, e aí eu trabalhei a ideia com o que eu conheço do teatro, dos eventos, o pessoal que faz peças, né, e precisam de espaços fechados, salas de cinema, eles vão precisar de algumas soluções. Aí pensei nisso, já falei com outro colaborador, esse aí é um profissional do back-office, né, que é o Braulio, ele já complementou a ideia, e aí veio aquela ideia de que uma ideia vai complementando a outra até a gente chegar no resultado bacana. Então, nesse brainstorm, as pessoas davam a ideia, aí o outro já complementava a ideia, e se tinha algum empecilho, alguém já levantava, ó, se tem um problema por causa disso, e aí eu saí de lá com mais ou menos umas 13 ideias. 5 para o melhor serviço no futuro, 4 para alavancar a receita, 5 para receitas diferentes. Então, foi muito produtivo. A adesão foi muito grande. Que bom. Parabéns, Anel. Eu acho que isso é muito importante, né? A gente não pode exigir, porque eles estão de contrato suspenso, mas a gente pode motivá-los, né? E quando a gente motiva, né? Quando eles sentem que a gente também está buscando por isso, está incentivando eles a fazerem isso, eles fazem de graça, como diz, né? Eles fazem com carinho, né? Realmente com amor pela empresa e pelo líder mesmo. Então, isso é muito legal. Parabéns. Outra coisa que a gente falou que é alguns dos pontos, deixa eu ver aqui, dos treinamentos, né? Empatia, superação. Ah, tá. Para a gente atender, ter sucesso com o cliente. A gente sabe que, a gente estava até falando sobre isso. Agora a gente está numa era que vai ser muito difícil aquele calor humano, né? Aquele contato pessoal com o cliente, né? A gente vai ter que evitar esse contato, depois a gente vai entrar um pouquinho nessa parte operacional.
E aí você me falou uma coisa muito legal, né? Do incentivo que o pessoal que cuida, né, tem esse relacionamento com o cliente, o que que eles estão fazendo? Quais ideias, né, eles estão bolando para poder atender o cliente VIP, para poder atender o cliente, né, que tem uma criança, um cliente diferenciado do hotel, os concierges, né, os guests. O que que você me fala disso, Daniel? Realmente toda a parte do atendimento, como os outros setores, vai ter mudanças, né? Então, Uhum, a cultura de mudança lá no Maxud e no time do front, ela já era grande. Então, quando a gente vem com um plano de melhoria, com um plano de se destacar, de evoluir de alguma maneira, implica um processo de mudança. Então, a gente trabalhou o time com treinamentos para abrir a mente para mudança, para aceitar a mudança e, mais que isso, para que eles nos digam o que tem que mudar e de que forma fica melhor. Então, a gente sabe que a equipe precisa de um certo conforto para trabalhar, que a equipe tem processos que eles querem alterar e às vezes no dia a dia não consegue opinar, ou a voz não chega até o ponto onde a decisão de mudar se concretize. Então a gente já tinha trabalhado isso, que foi muito bom para a gente. Agora a gente já tem vários procedimentos práticos e otimizados no dia a dia que vão ajudar nesse momento de coronavírus, onde tem risco de uhum, contaminação com qualquer contato mínimo. Então, os concierges que fazem trabalhos para encantar o hóspede, surpresas, entregam mimos nos quartos, presentes, vai ter que se reinventar, vai ter que ter muita criatividade. Então, a gente tem que ter empatia, então, sim, saber que é um momento difícil e que possivelmente os nossos hóspedes estejam passando por momentos complicados também. Então, a gente vai ter que deixar de entregar algum mimo físico, né, uma carta escrita, por algo mais emotivo, algo mais simbólico. Então, esse é o tipo de sim, inovação que a gente vai ter que buscar. Não consigo dar todas as soluções nesse processo sim, agora, mas só de saber que a gente tem que trabalhar e vai ter que ter criatividade nesse ponto para não perder esse tipo de serviço, né? uhum, Sem falar a questão de como sorrir, né? A gente vai estar de máscara, a gente vai estar sem contato, a gente vai ter que falar mais alto, como é que atende o telefone de máscara. Todos esses processos a gente vai ter que trabalhar muito bem e decidir quem vai usar, como, de que modo, e também quais opções fazer para que o hóspede não sinta insegurança. Né? Então, a gente não pode economizar o sim, processo de segurança só porque atrapalha o atendimento. Então, casar essas duas coisas é um desafio que a gente precisa envolver eles. Então, eles já atenderam o sim. hóspede, eles já sabem como que é, eles já sabem qual máscara é confortável ficar por 2 horas, por 3 horas. Então, vamos decidir junto com eles. Eles decidindo, eles apontando o que é legal, é muito mais fácil que eles realmente façam do que só a gente Uhum, pegar, decidir tudo e falar, ó, faça isso. Até usei o exemplo quando a gente isso. conversou, né, dos procedimentos que a gente quer Uhum, mudar e implicar para a galera fazer, como garantir que eles realmente vão fazer, né? Camareiras, arrumadeiras já limpam quartos há tanto tempo e tem que usar diversos EPIs, fazer diversas combinações de produtos que nem sempre elas fazem, né? Faz como aprendeu há sim, 20 sim. anos, e se o outro hotel que ela está trabalhando trabalha de uma outra regra, ela continua fazendo daquele jeito. Então, fazer a galera mudar e atender um procedimento que você, a sua empresa acredita que é o correto para o cliente, exige um esforço e se não envolver eles na decisão é Sim, mais difícil. com certeza. E a gente falou, né, Daniel, que agora cada um vai ter que pôr o seu lado artístico aí para funcionar, né? Porque a gente vai ter que sorrir com o Exatamente. olhar, com a sobrancelha, Vai ter que né? A gente acenar. vai ter que isso, vai ter que acenar, vai ter que o hóspede tem que perceber que ele está sendo bem recebido mesmo, né? A gente de máscara. Então agora é um treinamento mesmo que a gente tem que fazer em casa aí para quando for para o front a gente já está preparado, né, para receber esse hóspede. E uma coisa legal também que a gente estava falando, né, que tem hotéis que têm esses serviços de concierge, de guest, né, de mordomia, mas tem hotel que não tem. Então é importante que o recepcionista trabalhe esse lado, né? Que ele tenha. Você até comentou uma coisa muito legal ontem, que agora, tipo assim, a maioria dos restaurantes não vai estar funcionando, cinema, né? A gente não sabe como que vai ser, se o cinema vai funcionar, se vai ter shopping, se vai ter barzinho. Então é o momento desse pessoal que lida direto com o cliente ter em mãos um material com o que está aberto, né? Você mesmo falou sobre isso ontem, que eu achei bem legal, né? O que está funcionando, o que tem de A opção gente para o cliente. precisa estar disposto a ajudar o time e os hóspedes e ficar muito atento, porque os restaurantes estão fechados em sua grande maioria. O trabalho do Sim, City Tour
tá complicado, não tem demanda, tá parado, os teatros, as peças. Então, o que o concierge vai indicar? Quando puder, quando flexibilizar, quando tiver algumas viagens, a gente tem que se inovar. O que a gente vai indicar para esse Sim. hóspede? Né? A academia dos hotéis vão estar disponíveis? De que modo que está? Vamos fazer um concierge só de dentro do nosso hotel, vamos fazer um guest relation, o guest relation que recebe o hóspede na porta, que cumprimenta, passa a mão na cabecinha do filho do hóspede, né, que entrega uma toalha quente para higienizar a mão, um cafezinho. Esse contato, ele vai parar. Como entregar isso de uma Uhum. maneira diferente, né? A gente vai ter que se inovar. Existem muitos hotéis que não têm todos esses profissionais, né? Esse nível, essa segregação na atividade. Mas, de qualquer forma, vale a ideia de aplicar isso, mesmo sem ter esse funcionário, e os hotéis que têm, que estão acostumados com esse serviço, devido ao cenário que a gente vê de uma baixa ocupação, de receitas muito menores, né, de um longo período sem ter a sua receita rodando no hotel, é muito provável que esse tipo de serviço seja compartilhado entre os outros profissionais. Então, a Legal. multifuncionalidade ela vai ser muito bem-vinda agora nos times que vão ajudar os hotéis a se reerguer. Então, a gente conta muito com o Exatamente. recepcionista que topa fazer a parte de guest relation, que topa fazer o concierge, e possa fazer um serviço de mensageiro, tudo dentro do combinado, tudo dentro de uma regra, né? Tudo dentro de um treinamento, tudo Sim, dentro do justo e correto, mas a gente vai precisar otimizar, né? Então, com vamos inovar. certeza. Time da Lecledor aí, quem estiver assistindo, ajuda a gente a pensar, vamos compartilhar, vamos se unir, vamos fazer os grupos de gerente de recepção, trocar as boas práticas, né? Sei que o grupo da governança é um grupo muito forte, que tem governança do Brasil inteiro É lá mesmo, trocando viu? informação, né? Uma pesquisa que a É gente mesmo. fez, né? A gente queria saber algumas informações de alguns hotéis. Tínhamos dos hotéis perto aqui de São Paulo, quando a gente compartilhou Sim. para a Celi perguntar para as amigas governantas, a pesquisa disparou, saiu de 15 hotéis para Várias pessoas 90. aqui responderam, né? Que eu coloquei nos grupos aqui de BH, pessoas do Nordeste, então foi bem legal. É verdade. E E aí é deu uma, para até ter um uma resultado muito coisa, melhor, viu? né? Até uma coisa, Daniel, que eu já tive algumas pessoas de área de recepção que me falaram: nossa, o grupo de recepção não é forte como o de governança. Né? Às vezes a gente precisa de auxílio, precisa de um contato maior para tirar alguma dúvida. Então, vai a dica aí, né? De vocês terem um grupo mais agitado, né? Que compartilhem mais informações, que eu acho que ajuda, porque assim, os nossos grupos são muito legais, né? O grupo da CELI mesmo, que é o time de governança aí, é um grupo excelente, tem muito conteúdo, né? Muito material para a gente utilizar aí no dia a dia. Legal. Daniel, vamos falar um pouquinho agora dos processos mesmo, né? O que vai mudar aí nesse pós-pandemia, né? Na reabertura. Tem gente que já vai reabrir agora em junho, né? Durante a pandemia, a gente tem visto que alguns hotéis estão se movimentando para reabrir agora no próximo mês. E e tem hotéis que vão deixar mais para o terceiro trimestre, né? Que vão abrir agosto, setembro. Então, o que você me fala, assim, para a reabertura, quais são os processos que têm que ser feitos? Para check-in, para check-out? É, existe muita coisa sendo falada, né? E a gente tem que filtrar. Sim, Estão nascendo os protocolos, tanto os oficiais, né, da Anvisa, da Secretaria de Turismo, do Ministério do Turismo, o selo do Ministério do Turismo que surgiu também, que a gente tem que. Então, teremos um mínimo de ações que a legislação, que a Anvisa vai cobrar da gente, a gente tem que atender. Então, já começa por esses canais. É o melhor jeito já seguir o mínimo que esses protocolos mandam e dentro da realidade de cada hotel começar a ver aonde o que eu costumo falar nos treinamentos, com não só o time do front, mas com o hotel inteiro, os pontos de contato. Né? A gente usa o termo touch point. Então, o ponto de contato no hotel ele acontece em várias faces. O telefonema com o hóspede é um ponto de contato, o hóspede que encontra a camareira no corredor é um ponto de contato, mas o que incomoda nesse cenário do coronavírus é o contato físico, perto e próximo. sim. Então, o check-in, o descer do carro, tirar as malas, manobrar um carro, tudo isso vai envolver já processos que precisam ser muito atentos e tomar cuidados e mudar. O que era feito antes não vai funcionar agora. Então, dicas
primordiais, né? O hotel grande, Maxud Plaza tem 400 e tantos apartamentos com um estacionamento relativamente proporcional. Então, a gente tem uma área de estacionamento externa que permite com que os hóspedes e os clientes possam estacionar os seus carros apenas com orientação do nosso time. Ah, aquela vaga, outra vaga, evitar entrar dentro desse carro. A gente continua fazendo o processo de sinistralidade, né, de identificar como que o carro chegou, garantir que ele saia do mesmo jeito que ele chegou, que nenhum hóspede bata no outro carro de outro hóspede. Então, o estacionamento já tem que tomar muito cuidado. A gente comentou que muito hotel tem estacionamento subterrâneo, estacionamento com rampas de difícil acesso, e não é qualquer hóspede, não é qualquer cliente que consegue manobrar lá. Então, vai ter momento que vai precisar entregar para o profissional. E aí ele precisa estar bem paramentado, ele precisa estar bem instruído como a segurança dele vai ser garantida nesse trabalho. E como o cliente vai se sentir seguro de ter uma pessoa acessando o seu carro. Então, os pontos de contatos do carro, a maçaneta, vidro aberto, câmbio, chave, volante, tudo isso a gente vai ter que trabalhar e a gente conta com o auxílio da equipe de governança também, que vai estar com os produtos certos, os equipamentos, quais os panos. Então, todo um protocolo que a governança está desenvolvendo e os produtos, tudo que a Diversey, entre outras empresas estão fazendo, a gente está de olho para saber o que melhor a gente pode adaptar na nossa função também. Então, o mensageiro, a gente não precisa simplesmente falar, não vamos ajudar o hóspede com a bagagem. Por quê? A gente vai ter contato, a camareira vai ter contato com a bagagem dele dentro do apartamento, então a gente vai estar bem protegido, óculos para proteger o olho, que é uma via de acesso para o vírus, a máscara. Então, a gente vai proteger bem o funcionário, instruir muito bem. Então, o acesso, a limpeza, o pano, se vai ter luva descartável ou não, isso vai da realidade de cada hotel. Mas é importante que o pessoal esteja com a informação de, se ele fizer dessa forma, vai estar seguro e o hóspede vai estar seguro também. Mas varia muito de perfil de hotel. Sim, existe, nesse caso, eu falo assim, né, existem várias cidades, por exemplo, aqui em Minas, pelo protocolo, eles sugerem que o hóspede, né, o próprio hóspede carregue sua bagagem, o próprio hóspede estacione seu carro, salvo exceções, né? Mas a gente sabe que isso é um carinho, né? Muitas vezes é uma pessoa de idade, é uma família com muita mala, né? Criança. Então, que a gente tem que fazer o nosso trabalho também, né? Que é um diferencial. Então, assim, eu creio que tomando todos os cuidados, né? Como você falou, tem os principais pontos de contato aí, né? Tentar não entrar dentro do quarto, tá sempre, né, com as mãos higienizadas, assim que antes de pegar a mala, higienizar as alças da mala, né? Depois que deixar a mala higienizar também, né? No momento que entregar a mala para o hóspede, higienizar para ele não pegar na mala que você pegou. Então, assim, algumas coisas que você pode adaptar, né? Mas sendo o caso de levar, né? A gente pode levar desde que a gente siga os processos corretamente. Muito hotel já segue essa economia de serviço, né? Já segue esse tipo de trabalho. E os hóspedes acabam entendendo. Mas os hotéis que têm muito serviço, não, né? E também o mensageiro não pode sentir que vai ficar dispensável, né? Porque não vai. Né? Existem muitas outras atividades que a gente depende deles. E por outro lado, a gente tem, dentro desse cenário caótico, um ou outro benefício, né? Que é a mudança do comportamento, a mudança do hábito do consumidor. Então, do hóspede, do nosso cliente. O que no Maxud a gente já tinha desenvolvido algumas ferramentas para dar condições de diversos tipos de atendimento. Então, o hóspede quer ser atendido por um anfitrião, a gente tem o capitão porteiro, a gente tem um coordenador, a gente tem um hall porter, a gente tem mensageiros e um time de front office completo, né? Um balcão sempre com 6 pessoas. Para prestar um atendimento, para não faltar gente para atender ele e conversar e fazer tudo isso. Não deixava a gente de fora de pensar, e o hóspede que não quer tanta gente, que não quer contato, que não quer conversar, que só quer praticidade. Tudo no mundo é prático, né? Você vai voar, você praticamente não fala com ninguém, compra, baixa no celular, apita lá, entra, senta, acabou. Então a gente tinha que fazer isso no hotel também.
Mas, né, Sim, quem é da hotelaria sabe que existem algumas grandes dificuldades inexplicáveis, né? Por que que o sim. hóspede não é obrigado a dar o CPF logo quando ele faz a reserva? Por que que as operadoras de reservas já não mandam os nomes completos de todo mundo, já não tem essa ficha toda pronta, né? E a gente teve que fazer por conta própria. Então, há 2 anos, a gente tem Express Check-in, temos a ficha já vem assinada pelo hóspede. Se de repente o hóspede não preencheu ainda, ele também não precisa digitar para o nosso recepcionista lá, ele lê o QR Code e abre na tela do celular dele lá, ele mesmo clica, assina com o dedo aquela assinatura um pouquinho Uhum. tortinha ali do touch, mas é Ótimo. bem funcional. Uhum. Ela salva um PDF para a gente e valida. Então a gente já tinha opções de vários tipos de atendimento. Quer conversa, tem gente para te atender. Quer praticidade, a gente é prático também. Ao longo do tempo, a gente foi Legal. desenvolvendo outras técnicas, como a forma de pagamento. Ah, legal, ele pode fazer isso à distância, mas ele vai ter que chegar no balcão para pagar, porque a reserva não tinha sido paga antes, e a gente cobra a hospedagem no check-in. Perfeito, é correto. Mas a gente desenvolveu um link de pagamento. Então, existe um link de pagamento online da nossa própria operadora de cartão, e ele pode tanto passar o cartão lá com a gente, como ele pode pagar do celular dele. Vê o total, gera o link, ele paga do celular dele super seguro, né? Tem um banco por trás, tem a Legal. chave de segurança do Maxud, e ele faz o pagamento para a gente. Isso facilitou as outras etapas para fazer um express checkout, e a gente foi buscando os outros atendimentos digitais, a forma do WhatsApp. A gente tem um supervisor de serviços, que é o Mauro Capai, um italiano que trabalha na hotelaria também há mais de 20 anos, e ele desenha toda a lógica do cliente, toda a lógica do profissional, cada etapa, como cortar um papel que vai circular à toa, que não precisava. Então, no Maxud a gente tem diversas ações, diversas atividades tecnológicas que a gente desenvolveu ao longo desse último ano de 2019, e conforme tem tempo aqui, a gente vai falando. Tá. Não, foi legal, Daniel. Assim, eu até estava conversando sobre isso hoje, né? A questão. Hoje, conversei ontem com você e hoje estava conversando também com outra pessoa da área de recepção. A gente sabe que o próprio hóspede tem dificuldade, né, de fazer o check-in online, o check-out express, não é todos, né? Não são todos que aderem a isso. E tem aquela questão da documentação, né? A documentação dos filhos, que tem que ser enviada também. Então, esse sistema que você está falando, que vocês desenvolveram aí no Maxuge, a pessoa já pode alimentar documentação, tudo pelo próprio sistema, né? Que você me falou ontem. Exatamente. Dentro de diversos procedimentos que a gente tem, a facilidade Uhum. do celular, da pessoa fazer qualquer preenchimento do seu celular, é que o celular tem uma câmera. Uhum. Então, se aquele monte de papel, de documento, de certidão de nascimento de criança que põe em cima da mesa, vai lá atrás tirar xerox, não precisa mais, né? É só a pessoa Legal. tirar uma foto do documento ali que ele já vai direto para o aplicativo, já vai direto para o formulário. Se a pessoa está preenchendo em Uhum. casa, tranquilamente, se ela está usando um computador, o formulário é super inteligente. Então você só pega o documento, arrasta, ele já anexa e vem tudo para a gente. O importante para que isso dê certo é a comunicação prévia. Então, existe É isso que eu ia te o perguntar. hábito do hóspede fazer tudo isso lá no balcão. Então, a gente precisa se comunicar muito bem com ele antes. Então, se a gente quer que ele se antecipe, a gente tem que se antecipar também. Então, a gente pergunta tudo. Quando ele faz a reserva, a gente já manda o QR Code, já manda o site para ele fazer o check-in express, já manda as informações do hotel, se ele tem acesso ao nosso VIP Club, aonde fica, que horas que funciona. Então, essa Legal. informação tem que vir antes, tem que deixar ele preparado. Mas agora, nesse momento que a gente vai viver, mesmo que ele não esteja preparado, então é só a gente antecipar. Ainda no Maxud, a gente não vai querer necessariamente marcar no chão a distância. A gente tem um lobby muito bonito, né? Aquele vão amplo, e a gente vai evitar mudar essa cara dele se não só muda se não tiver tecnologia para isso. Então, como a gente tem, a gente já vai ter alguns espaços, a gente vai ter um atendente fora do balcão que vai antecipar, ajudar com as dúvidas, e a pessoa faz tudo do seu celular. Não vai precisar encostar no balcão. Legal. Vai ter sim pequenos balcões Uhum. devidamente higienizados, já com álcool gel embutido, as canetas higienizadas para se o hóspede precisar de caneta por algum motivo, né? Não vai ter papel.
e ele vai ter aquele espacinho lá para encostar, tirar o documento se ele ainda não colocou. As reservas que vêm dos canais online, às vezes não vem com o nome das duas pessoas, né? Então só um preencheu a ficha, o outro não. Legal. Faz tudo ali com calma, com Uhum. segurança, sem ficar perto de outra pessoa. Funciona para o recepcionista Uhum. já manda o link, ele já paga ali, e aí a gente só entrega a chave e faz aquela cerimônia junto ali de passar o álcool gel na chave ou outro produto mais eficiente e entregar Ah, para ele em sã segurança. que legal. E esse é um sistema de vocês, né? Foi criado por vocês, né, Daniel? O pessoal está perguntando qual que é esse sistema, né? Então, esse é um sistema do Maxud, é isso? Exatamente, a gente criou internamente. Então, um Uhum. dos pontos positivos é que o custo dele é relativamente baixo. Nesse momento, sem crítica nenhuma, existem várias empresas jogando informação, as soluções do seu problema, como fazer check-in. Cada hotel tem o seu sistema de operação. Pode ser um CM Soluções, pode ser um Opera, pode ser o Fidelio. Sim. Então, será que esses sistemas todos geniais, eles conversam com esse sistema? Eles conversam para todos os Uhum. setores? Então, dentro do Maxud, Isso. dentro da realidade, foi muito bom o que a gente criou, porque dentro do nosso sistema, do nosso baixo custo, a gente conseguiu resolver problemas de todos os setores, todos integrados. Legal. Então, a gente criou lá, são mais de 70 formulários, então a ronda dos nossos seguranças, ela é totalmente segura, ele passa com o celular, só encostando nas tags de NFC, que mostra a localização em tempo real que ele passou naquele lugar, então ele garante que realmente aquele Olha. extintor está desobstruído, e esses relatórios vão automático disparados para os e-mails que a gente configurou. Então, esses são um dos exemplos. Então, a gente evita fazer Uhum. um processo de levar papel onde não precisa. Então, a nossa entrada de portaria de funcionários, tudo é feito na tela touchscreen, assinar lá, porque não precisa de Legal. papel. Aquele um Uhum. hotel que tem muito cooperados para eventos, né? Muitos visitantes, muitos Uhum. terceirizados, muitos serviços acontecendo que entram pela portaria. Também não tem papel, não precisa registrar nada, tira foto, assina na tela digital e assim como na recepção, tem as Muito telinhas legal. digitais para não precisar imprimir a ficha do hóspede, para não precisar imprimir o extrato, ele vê o extrato dele, confere a conta na própria tela, que é uma tela touch, ele pode Uhum. aumentar, pode visualizar. Então, tudo a gente criou dentro das nossas ferramentas. E aí a gente acabou criando um sistema, né? E está Legal. ficando minimamente famoso aí na hotelaria, o sistema do Maxud. Ah, é muito bom, Daniel. Além da praticidade, né? A economia que deve ter gerado deve ter sido muito grande, porque a gente sabe que o custo com papel, né, é imenso aí na hotelaria, e a sustentabilidade, né? Então, muito legal essa ideia. A Celi sempre elogia muito, né, esse sistema que foi criado aí. O pessoal aqui também está fazendo vários comentários positivos, e quem não tem o sistema está com ciúme aí, viu? Tá todo mundo querendo saber que sistema é esse. Ah, que legal. A gente vai Então, empacotar muito isso de uma legal. maneira bacana. Isso. Outra coisa eu gostaria de falar também, você falou do check-in, do check-out, falamos da mensageria, né, dos manobristas. Tem várias pessoas perguntando do acrílico, né? O que você acha do acrílico ali no balcão da recepção, né? O acrílico de proteção. O que vocês vão utilizar? Vão utilizar o acrílico? Vai utilizar o protetor facial, né? Vocês já chegaram no Ó, consenso? o que a gente está fazendo é criar um conceito. Então, a gente está criando o conceito Uhum. das inovações do Maxud. Nós temos um protocolo interno, teremos um protocolo para expor para os clientes, teremos um protocolo para as empresas, com todas as ações que a gente vai fazer. E a gente, em conjunto, está definindo esse conceito. Então, o que a gente, no quesito do acrílico, cada hotel, porque tem bastante gente de vários hotéis aqui assistindo, o que a gente fala não é necessariamente uma solução para todos, depende muito da realidade. Então, o acrílico, no nosso ponto de vista, nós temos muito espaço, nós somos beneficiados por ter um amplo espaço. A gente pode montar uma recepção numa Sim. sala de evento de 5.000 metros quadrados, a gente pode fazer muita coisa com o espaço que a gente tem hoje, no cenário de hoje, né, que está tranquilo o movimento. O acrílico, tendencialmente, ele vai ficando desgastado, né? Você começa a limpar ele, ele vai ficando, ele pode ficar riscado, ele não necessariamente vai garantir que não haja troca de ar ali, né? Então vai ter sempre um espaço para que passe Sim. uma chave ou um cartão, troca, então vai ter sempre um espacinho, como são nas lotéricas, né?
e os mercados estão fazendo. Então, assim, eu acho que ele é uma solução prática e que tem seus defeitos. Ele não Uhum. garante muito o resultado dessa operação, essa segurança, e muda o layout do seu hotel, distancia e pode não ficar bonito. Então, a gente vai trabalhar no Maxud Plaza apenas com a distância e com a tecnologia. A gente não pode ter aglomeração, a gente não pode ter fila, não vai existir fila. Então, não tem fila. Café da manhã é um restaurante que tem limitado o número de lugares comparado com toda a ocupação do hotel. Então, a gente vai agenda, né? A gente vai trabalhar tudo agendado, o service vai ser agendado, a gente não vai ter cardápio físico para mostrar, o garçom não precisa ficar junto do hóspede, vai ser tudo QR Code. A gente pretende que as pessoas Legal. utilizem os seus próprios utensílios, o seu celular, o seu tablet, o que tiver à disposição ali. E se não tiver, a gente vai ter um tablet, que é muito mais fácil de esterilizar, limpar ali, entregar para a pessoa e Sim. fazer seu pedido, que vai automático para os nossos atendentes. Então, o acrílico pode ser que ele exista no Maxud, sim, em determinados pontos, talvez até dentro da parte do back office, para dividir os colaboradores, porque já é uma área que ali é mais limitada, as pessoas têm que estar perto, mas não pode ter Sim. nenhum contato mais do que isso. Então, possivelmente, esse acrílico ele entre na parte do back e algum outro ponto que a gente queira fazer de inovação ali no lobby. Legal, legal, Daniel. É importante isso, e assim, gente, hoje, né, as coisas mudaram tanto. Como governanta, teve hotel que eu trabalhei que a camareira tinha uma pasta lotada de papelaria para colocar nos quartos, né? Já teve hotel que era a supervisora que fazia essa reposição. Então, assim, é muita papelaria, é muito custo com essa papelaria, né? Então, hoje a gente tem condições de colocar em canais de TV, a gente tem condições, né, de colocar no celular. Então, eu acho que isso é muito viável. A gente tem que incentivar, né? Mesmo porque hoje, nossa mãe, né, os avós sabem mexer no celular, né? Então, tudo é um tempo ali que você perde para ensinar, mas a tecnologia acabou pegando desde as crianças até os mais idosos, né? Então, dá para a gente trabalhar com isso, pensando em custo, pensando em atitude sustentável, né? Muito legal. Daniel, a gente está com 20 minutinhos aí. A gente já falou da interface, né, com a mensageria e com os manobristas, mas tem uma interface, né? Não podia deixar de falar um pouquinho da interface com a governança e com a manutenção, né? Assim, ações que a gente pode fazer para minimizar o problema aí com a manutenção. Não com a manutenção, mas com a manutenção e o hóspede nesse momento, né? Então, Exatamente. falar um pouquinho dessa interface, assim, o que você acha, né, que dá para fazer para melhorar. Um dos conceitos que a gente trabalha com a equipe de atendimento é a questão do sentimento de ser embaixador. Então, a gente trabalha para que cada pessoa que atenda o hóspede seja um embaixador do Maxud Plaza. Em resumo, um embaixador o que é? Um embaixador do Brasil nos Estados Unidos é uma pessoa que representa o Brasil lá. Então, o Sim. embaixador do Maxud representa o Maxud e o pessoal tem tempo de casa, o pessoal tem treinamento, eles sabem tudo. Mas agora os procedimentos vão mudar. Então, eles precisam se adaptar, precisam ser muito bem informados para que essas mudanças continuem na ponta da língua, continuem sabendo ser tratadas da melhor maneira. Então, o benefício do sistema que a gente criou já faz essas comunicações muito rápidas. Então, qualquer necessidade de pedido de amenity, uma solicitação de manutenção de ar-condicionado, tudo ele é passado por um sistema, né, que os nossos atendentes registram em tempo real, que se chama PUTS. É até uma brincadeira que a gente faz, a gente gosta de falar, porque é algo que foge do nosso controle. A gente prepara tudo com muita antecedência, a gente tem muito cuidado com cada ponto, e às vezes um equipamento deixa de funcionar, às vezes algum item acaba quebrando por um uso do hóspede ou por alguma fatalidade mesmo. Então a gente está propenso a ter que fazer alguma ação corretiva com o hóspede no quarto. Com a governança, é importante que a recepção faça um plano, né? Planeje bem essa estratégia agora de como receber esses hóspedes, como esses quartos vão ser limpos, se demora mais a arrumação agora do que antes. Eu preciso de uma suíte que só tem 2 ou 3 aqui no hotel. Quanto tempo vai demorar para fazer essa suíte? Ela vai demorar mais, então precisa estar muito bem alinhado. Então, governança e recepção, alinha o discurso, alinha a estratégia que vai falar com o hóspede, que já vai ajudar muito, se todo mundo estiver alinhado. E aí os procedimentos. É importante que não dá para ficar entrando no quarto toda hora. Então, a gente já está ouvindo falar muito de limpeza agendada.
de agendar o horário certo para o hóspede sair do quarto e a gente fazer essa higienização, de até escalonar o hóspede que fica mais de um dia, 3 dias, não fazer todo dia a arrumação, a gente conta com o benefício dos hóspedes entenderem e também não querer tanto contato. Então, isso vai facilitar um pouco. Mas existem hóspedes que não acreditam no vírus, existem hóspedes que exigem o que estão pagando, né? E também Sim. não está errado. Então, a gente vai ter que fazer. A gente pode se preparar, a gente Sim. pode querer impor novas regras de serviço, mas o hóspede pode também não aceitar. Com Então, essa certeza. estratégia tem que ser bem clara e bem explicada entre os dois. Assim como deixar muita coisa pronta, né? Só os apartamentos de um determinado lado. Então, se precisar, a gente usa o outro lado. Apartamentos já com um berço montado, né? Você que deu essa luz para a gente na Isso, é. conversa. Muito hóspede chega no hotel e não só não tem o nome de uma segunda pessoa na reserva, como muitos hotéis às vezes não cobra a hospedagem de criança até 6 anos, até 7, até 12, dependendo do hotel, resort econômico. A pessoa sabe que não vai ser cobrada, ela nem se dá o trabalho de avisar e chega com um bebê. E aí ela fala, monta um Sim. berço. Então, para evitar esse processo ali na hora e ter que correr com os procedimentos de segurança e higienização, é importante já deixar pronto, realmente. Né? Então, o máximo de Sim. coisas prontas que a gente tiver, melhor. Isso vai se estendendo também para a manutenção. Né? Então, a manutenção não pode ficar entrando nos quartos, não pode ficar fazendo aquela inspeção no quarto já limpo, tem que tomar muitos cuidados. E com o hóspede Sim. dentro, é a prevenção, tem que trabalhar tudo o quarto para estar perfeito quando o hóspede entra. Se tiver alguma coisa, a condição que eu sugiro, que possivelmente a gente faça lá, devido à análise, né? O hóspede pode ter alguma dificuldade, alguma necessidade num quarto, que a gente não possa mandar alguém para ir lá para resolver aquilo, para evitar contato Sim. entre um operador de manutenção e o cliente, disponibilizar um outro quarto já pronto. Então, a gente dispõe de vários quartos. A nossa estratégia é escalonar quarto sim, quarto sim, 2 quartos não, para manter a distância em tudo que for possível, ou só andar sim, andar não. A gente vai ter a nossa estratégia lá para que fique muito bem espaçado um hóspede do outro, para que nem sem querer eles se esbarrem no corredor, que mesmo assim lá é muito largo, né? Então, tudo isso a gente tem que se preparar. Eventualmente, é, a gente vai ter que fazer alguma concessão, né? Libera um outro quarto, o hóspede não precisa levar todas as suas coisas, né? De repente um ar-condicionado parou de funcionar e ele só quer dormir. Deixa ele dormir no outro quarto que o ar-condicionado está perfeito e depois ele volta para o quarto, ou então ele faz a troca no outro dia com mais tranquilidade e a gente vai fazer essa arrumação. Então tem que flexibilizar bem. Sim, exatamente. Esse foi um dos assuntos que a gente conversou ontem e eu gostaria de reforçar, né, aqui com você, porque a gente sabe que existe, né, às vezes um conflito entre a governança e a recepção, né, da governança falar, poxa vida, a recepção trocou o hóspede de quarto, né, em vez de pedir para arrumar o ar-condicionado, em vez de pedir para trocar a lâmpada, poxa, montei o berço no apartamento, foi para o outro, então agora, assim, a comunicação, ela tem que ser muito clara, muito objetiva, né, é o momento da gente realmente unir as equipes e incentivar que os procedimentos sejam feitos corretamente, né, Daniel? Então, a gente tem visto aí, a gente está elaborando aí o novo protocolo, né, tá junto com a Maria José, a gente tem visto várias discussões, olha, vou deixar um andar todo com uma toalha de banho apenas, e aí a recepção encaminha o hóspede que estiver sozinho para aquele apartamento, vou deixar outro andar com 2 toalhas, outro com 3 toalhas, né, vou deixar 2 apartamentos com berço montado, porque vai ser difícil a camareira entrar com o hóspede dentro do quarto para montar esse berço, essa cama extra. Então, tem soluções, tudo só que cada hotel tem que adequar, né, para o seu hotel. Falar, olha, o que a gente pode fazer no nosso hotel para que melhore, né, essa comunicação, para que eu não tenha tanto desperdício de enxoval, de tempo, né, que o hóspede não tenha que esperar. E sempre lembrando aí para o pessoal do front também, que a limpeza que era feita em 40 minutos, agora vai se gastar 1 hora e meia, dependendo do tamanho da suíte, que eu sei que o hotel de vocês tem suítes grandes, né? Vai se gastar aí de 2 a 3 horas para fazer essa suíte, porque os procedimentos eles já existiam, mas agora, né, o reforço nesse procedimento tem que ser feito diariamente. Então, eu fiz um programinha num dos hotéis que eu trabalhei, eu lancei uma campanha que se chamava Supervisor por um Dia, né? Então, a gente fez um cross-trainer e o supervisor de recepção ia para a governança, ser supervisor de andares, né, por um dia, e o de governança ia para a recepção.
E eu vi, assim, que minimizou demais, sabe? O relacionamento melhorou muito, eles ficaram mais companheiros, né? Mais assertivos na comunicação, assim, porque um não imaginava, né? É aquela história, a governança, poxa, a vida, a recepção tá pedindo apartamento toda hora, não vê que demora para limpar o apartamento. Mas, ao mesmo tempo, o supervisor da governança não imaginava como era ficar lá no balcão da recepção e o hóspede olhando para você, né? E aí, tá pronto meu quarto? Então, É assim, verdade. essa campanha foi E- bem e- legal e, assim, trouxe um resultado muito positivo. Essa Pode falar, relação né? governança-recepção, ela é comum para muitos hotéis, né? Até o pessoal se identificando aí nos Sim. comentários, né? Ah, um dos benefícios, a gente sempre tenta olhar o lado bom da crise. O lado ruim está na notícia toda hora, está em volta da gente, então vamos procurar os lados bons. Na última reunião que a gente teve de videoconferência, e o nosso presidente participou, a diretora Patrícia Garcia também estava lá com a gente, uma das funcionárias comentou: estamos tanto tempo parado aqui, sem trabalhar, que eu nunca mais vou reclamar de quarto que demora para ficar pronto, que o hóspede tem que esperar no check-in e É, tal. A gente, opa, repete aí que a legal. gente vai gravar. Então, a energia do pessoal, eles Exatamente. já estão relevando os problemas antigos, eles já vão vir mais abertos, né? Assim a gente espera. Sim. Mas, de qualquer forma, É, tem que resolver isso. E o projeto que você lançou é muito interessante. É o verdadeiro skin the game, sim. né? Sente na pele lá o que É, acontece e aí você vai ter exatamente. uma visão do quadro. Sim. É um benefício grande de trabalhar com a Celi lá no hotel, que a gente se alinhou muito bem desde o início das operações e o que um tinha dúvida do trabalho do outro, eu tinha muita dúvida de como funcionava a governança lá, como que era a parte dos apartamentos que viravam da companhia aérea que a gente tinha, Aérea. mas o tempo, o check-in deles era bem complicado, os horários, e a gente foi entendendo, a gente sentou, então me explica, por que que demora? E demora, os quartos são grandes, a inspeção é muito boa, é muito minuciosa, né? Então passa pano no chão assim para tirar cada fio de cabelo, que, ok, né? Então, esse zelo é muito importante, então não vamos diminuir no zelo, vamos resolver isso de outra forma. Tem que estar bem arrumado, igual vocês querem fazer. Isso já fez a gente entender, limpar o quarto demora, depende do hóspede que Sim, estava lá dentro. Então, exatamente. a comunicação tem que ser muito boa e vice-versa. Saber a dificuldade que é Sim, negociar ali com o hóspede no balcão também, que não está afim de esperar, não está afim de entender muito, não, ele quer para é, agora, e aí vai das habilidades de todo mundo. Então, sabemos que tem essa situação, vamos trabalhar com isso. legal. Dentro do Maxud, a operação, essa combinação com a governança, é, temos comunicação, a gente tem um processo de organização de fila, né? Porque a questão do hóspede esperar não é que ele chega no hotel e não tem um quarto para ele. Muitas vezes ele chega antes de um horário proposto, né? Então o check-in no hotel é Sim, 15 horas e o hóspede chega às 7 da manhã. Ok, se a gente tem quarto, o quarto que ele reservou, a gente negocia, se o hotel está cheio, tudo isso tem que ser considerado. É um serviço e ele tem um custo por sim. um determinado tempo de entrega. Uhum. Então, isso que tem que ser negociado. O hóspede chegou às 7 da manhã, quando ele chegar às 3, ele quer que seja muito rápido. Né? Então, não pode haver Exatamente. equívoco nesse cenário. Então, controlar essa fila, ter todo um sistema de comunicação assertivo para isso, é a chave do negócio. Né? Então, o Sim, recepcionista sabe, olha, esse hóspede chegou cedo. Aproveita que esse hóspede chegou cedo, não tinha quarto para ele, ele vai ter que voltar mais tarde. Já fala com o guest relation, já fala com o back office para mandar uma cartinha para ele agradecendo, sei que o senhor chegou de manhã, seu quarto não é pronto, mas espero que aproveite. Já aproveita para criar uma relação com o hóspede. Né? A gente soube que o senhor chegou exatamente. antes, e agora o seu quarto está pronto. E outras coisas que a gente faz Legal. também é falar com o hóspede pelo WhatsApp. Então, às vezes, 7 horas da manhã o quarto não está pronto, mas às 9 tá. E a gente vai liberar para ele. Então, a gente avisa para ele no WhatsApp, seu quarto está pronto, e aí ele chega lá na recepção e faz o check-in. Comunicação, é comunicar. Quanto mais conversar com o Legal. hóspede, quanto mais canais tiver com ele, quanto mais o hack, o pessoal que fica ali coordenando a liberação de quartos, falar muito bem com a recepção, sem arrumar encrenca, né? Tudo com tranquilidade, Sim, sim. funciona muito melhor. Uhum. É. E é muito importante, né, Daniel, agora a gente está finalizando aí, mas que todas as ações que você estiver fazendo, né, no seu hotel, que o hóspede fique sabendo disso, né, através ali de reservas, os e-mails de confirmação de reserva, no momento do check-in, né, se você não tem condições de fazer um check-in online como o Maxud, mas
que esse recepcionista, ele passe todas as informações para o cliente, porque é muito ruim o cliente chegar e não saber o que está acontecendo, né? Ah, eu não sei que o café da manhã é só no apartamento, e daí no outro dia cedo ele descer para o restaurante fechado. Então, assim, essa comunicação tem que ser muito assertiva, né? Porque, é como você falou, o hóspede, ele já vai se privar de vários serviços que ele tinha antes. Então, ele tem que ser muito bem recebido, né? E bem informado para que não haja problema. Exatamente. Daniel, eu queria, vou começar a finalizar agora, né? Que falta 5 minutinhos. Queria agradecer a todos aí, pessoal de Búzios, pessoal lá do Nordeste, né? A Dina, o Felipe aqui de BH, a Ivanete, tem muita gente, pessoal do Maxud, Patrícia, Celi, né? Um grande abraço a todos. Queria agradecer por você ter participado, acho que foi um bate-papo bem construtivo, bem legal. Parabéns pelo seu trabalho. A Celi não estava errada, né? Quando ela falou que você era um excelente profissional, então acho que foi bem construtivo aqui o nosso bate-papo. E teve muita gente fazendo perguntas sobre governança específico, né, sobre limpeza, higienização, então depois eu vou estar respondendo. Tem meu e-mail aí também. E as perguntas que forem referentes aí, né, para você, Daniel, a gente responde, né? Você dá uma olhada depois, eu também vejo o que é para você, para que ninguém fique sem resposta, viu, gente? Que a live parece que é muito tempo, mas quando você começa a conversar, né, o tempo passa rapidinho. Então, agradecer aí a você, que Deus abençoe a sua família, né, a todos vocês aí, todos os profissionais do Maxud, e que logo tudo isso passe e que a gente volte a funcionar aí a todo vapor, tá? Pode fazer seus agradecimentos aí também. Ah, maravilha, muito, muito obrigado. Foi muito gratificante participar. Esse movimento que você está fazendo de lives com os profissionais e dar voz para a gente que às vezes não está na mídia, né? Muito legal também. Fica esse agradecimento, fica esse Sim, parabéns. Sei que os vídeos depois você lança na obrigada. plataforma do YouTube, então é possível assistir Sim, lá. E faço questão de olhar sim, também, teve bastante pergunta, pessoal de Fernando de Noronha que entrou também, o Dalton perguntando do room legal. office, né? A gente conversa mais para frente, Uhum. mas eu só tenho a agradecer, estamos à disposição, assim como o Maxud Plaza, a gente segue firme e forte com atenção com os colaboradores e com os clientes, então a gente está à disposição mesmo, precisou, avisa a gente, vamos Legal. conversar para a gente ajudar o nosso segmento de hotelaria que agora está sofrendo um pouco, então vamos seguir firme e forte para que a gente tenha um resultado bacana no prazo que for possível, né? É isso aí. Tudo vai passar, né? Gente, beijo a todos. Deus abençoe vocês, seus familiares, pessoal do Sul, muita gente de pousadas aí também, né? Hotéis familiares, independentes. Então, assim, um abraço a todos. O que vocês precisarem aí de informação, de auxílio, né? Mandem aí pra gente um e-mail ou pelo Instagram mesmo a mensagem, que dentro do possível a gente responde a todos, tá bom? Carinho aí para todos Obrigado. vocês, viu? Muito obrigada, Daniel. Tchau, tchau. Um Obrigadão. abraço. Tchau, tchau.